Rafael Leal, amanhã tem jogo importantíssimo. Primeiro, um recado pra você da Saudali. Futebol combina com emoção, com cerveja gelada e com churrasco. Churrasco combina com Saudali Alimentos. Portfólio completo, mais de 230 produtos suínos perfeitos para reunir a galera e ver seu time jogar. Saudali, o sabor de fazer bem feito. Rafael Leal, amanhã tem Cruzeiro e Bahia. Chega mais, Leal, um abraço, boa noite. Boa noite pra você, Cirilo, pra todos que nos acompanham aqui na reunião da turma do bate-bola. O Cruzeiro que fechou na tarde desta quinta-feira a preparação para enfrentar o Bahia amanhã 9:30 da noite no Mineirão pela 30ª rodada do Brasileirão. Para o compromisso, o Fernando Diniz não contará com o Matheus Henrique, né? Já é ciente, né? Todo mundo sabe desde a semana passada que ele se machucou, ficaria de fora pelo menos 4 jogos aí na equipe do Cruzeiro. Então amanhã teremos algumas novidades neste meio campo, e eu chego para falar do Cruzeiro em nome de Betfair. Na Betfair você tá num time grande, até nos maiores campeonatos, e recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem pra Betfair. Bom, sobre o Matheus Henrique, a possibilidade do Wallace começar como titular. Ele deve ser o substituto, porque o Matheus Henrique ainda não se recuperou das dores no quadril e não estará à disposição da comissão técnica. Quem também deve desfalcar o Cruzeiro é o Lautaro Dias. O Lautaro tem realizado trabalhos de controle de carga, de fortalecimento, sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde e Performance da Raposa. Sequer participou dos últimos treinos na Toca da Raposa 2. E um outro argentino deve substituí-lo no jogo de amanhã, o Álvaro Barreal. Na defesa, a tendência é que o Vidalba, que já tem se firmado, né, como titular, comece jogando contra o tricolor de aço, e a expectativa é sobre a volta do goleiro Cássio. Em apuração com os colegas aqui da Itatiaia, a gente descobriu que o Cássio ele tinha realizado ao longo da semana a primeira parte do treinamento. A segunda parte, que é mais puxada, não conseguimos informações se o Cássio conseguiu realizar essa segunda parte do treinamento na Toca da Raposa 2. Então fica essa dúvida se o Cássio irá começar realmente como titular amanhã ou não. Se estiver reunido condições de jogo, se estiver curado desse edema que ele tinha na coxa, certamente será o titular da equipe celeste. O Matheus Pereira já retornou da seleção brasileira, isso aí não é dúvida, né? Certo que vai jogar amanhã contra o Bahia. E a gente fica esperando também a tal da lista de relacionados, né, Cirilo? Porque o Cruzeiro, desde que o Diniz assumiu o comando técnico da Raposa, a gente não tem visto a tal da lista de relacionados. Claro, isso depende muito de treinador. Cada clube também costuma ter, né, o seu modus operandi, mas é interessante, né, a gente ter essa lista de relacionados, até porque o público, né, que é o grande alvo, a quem interessa essa informação, a torcida do Cruzeiro, para saber quem vai a campo ou não, Cirilo. Lembrando que o Bahia também já encerrando a sua preparação, Rogério Ceni vai ter que fazer mudanças no time titular. Santiago Arias, lateral direito, e o volante Caio Alexandre estão suspensos. Gilberto e Iago Felipe são os favoritos aí para as vagas. O Iago Felipe tá fora, inclusive, do time desde as quartas da Copa do Nordeste, dia 10 de abril, poderá aí ter uma nova chance. O Rezende está em recuperação, volante também, recuperação de lesão, não deve viajar, não deve estar presente nessa lista de relacionados do Bahia, já chegando também a Belo Horizonte para ficar concentrado para esse confronto. O Everton Ribeiro, capitão, conhecidíssimo aí do time cruzeirense, tá de volta após cumprir suspensão, deve ser um titular na vaga então ocupada pelo Carlos de Pena. Outras duas peças também de volta, Nicolás Acevedo e o atacante Biel entre os relacionados. Bahia, de Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Iago Felipe, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Tassiano e Everaldo. Primeiro, Edu, favoritismo para Cruzeiro e Bahia. É um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro, apesar dos desfalques, mas joga em casa, e a campanha dos dois é muito parecida em 2024. São dois bons mandantes, já foram os melhores em determinado momento, mas são dois visitantes muito ruins. E quem manda o jogo é o Cruzeiro. O Bahia é visitante, então acho que isso conta em favor do Cruzeiro, por isso esse leve favoritismo. Mas o time do Bahia é muito bom, tá? Mesmo com os desfalques, você pega aí jogadores de muito talento. É um time muito forte, muito bem treinado pelo Rogério Ceni. Tá no mesmo campeonato que o Cruzeiro. Eu não tô falando no Campeonato Brasileiro, isso é óbvio. Mas é a mesma disputa. Há um confronto direto hoje entre Cruzeiro e Bahia. Então, é um jogo importantíssimo. Se tiver alguém ali 80% e for muito importante, vai pro jogo. E eu tô citando isso pensando no Cássio. Se tiver ali 80%,
É importante ter o Cássio nesse jogo, Cirilo. Já ia inclusive te questionar o que muda, porque a gente, evidentemente, quanto à capacidade técnica, quanto à carreira, né? A carreira do Cássio fala por si. Então, ter o Cássio entre os titulares é dispensável analisar a diferença dele pro Anderson nesse sentido de capacidade de goleiro. Mas a gente está falando de um novo momento, né? De uma construção de um novo jogo. O que você acha que mudaria com o Anderson em campo nessa história em que o goleiro tem que trabalhar um pouco mais do que o habitual? Eu acho que pouco. Mudaria pouco, acho que seria até pior, porque o Cássio já tem alguns jogos com o Fernando Diniz, não é só o treino, o jogo conta muito, então o Cássio saiu na frente também em relação a isso, pelo fato de já estar jogando. Eu acho que o que muda mesmo é a ausência de um dos atacantes, do Lautaro, que faz o Cruzeiro talvez jogar o desenho tático da maneira que eu gosto. Aí sempre entra a preferência pessoal. A minha pode ser diferente da do Diniz e eu que me lasque, né? Porque ele que é o treinador do Cruzeiro. Mas eu prefiro o Cruzeiro em 2024 com 4 homens no meio de campo e 2 atacantes. Também. O fato de não ter o Lautaro pode fazer com que isso aconteça. Você vai ter o Diniz ter um meio de campo com Wallace, Romero, Barreal e Matheus Pereira e um ataque com Veron e Caio Jorge. A não ser que o Diniz pense o Wallace em outra função, como a de zagueiro, por exemplo. Ainda assim poderia ter 4 jogadores no meio, aí você pode ter o Ramiro, pode ter o próprio Lucas Silva, vai muito da cabeça das escolhas do Fernando Diniz, mas um Cruzeiro com 4 homens no meio me agrada mais. Rafael Leal. Pois sobre a garotada, molecada da base, que tem brilhado nessa temporada 2024, a gente espera essa lista de relacionados até para entender se alguns dos garotos que têm sido aproveitados pelo Fernando Diniz, eles estarão disponíveis para o jogo de amanhã. São os casos do Teves e do Josefer. Eles não desceram para o jogo do Sub-20. Cruzeiro venceu o Cuiabá ontem por 2-1 no Caçou Cifuentes e eles não estiveram na lista de relacionados do time de base do Cruzeiro. Vamos saber se amanhã eles que estão sendo observados aí pelo Fernando Diniz, se eles vão compor essa lista de atletas disponíveis para a partida de amanhã. O Edu falou desse provável Cruzeiro e eu acredito que não vai fugir muito dessa formação aí não, viu, Panzi? Porque Cássio ou Anderson no gol, Williams, Eivaldo, Vijalba e Marlon. No meio-campo, o Wallace, ganhando essa vaga do Matheus Henrique, com o Lucas Romero, Barreal e o Matheus Pereira, e na frente o Gabriel Veron e o Caio Jorge. A grande discussão era o Wallace ou o Romero, porque os dois são prioritariamente primeiro homem do meio de campo. É a função que eles se sentem mais habituados. Com o Fernando Diniz, como você enxerga essa formação com os dois presentes, Edu? Lá no início do ano, se estivesse na prateleira o Wallace e Romero, eu contrataria o Wallace. Com certeza. Hoje tá na prateleira Wallace e Romero, eu escalaria o Romero. Na função. Porque vive um momento melhor, o Wallace ainda não se adaptou. Aí você me pergunta os dois juntos. É o Wallace de primeiro volante com o Romero um passo à frente. Jogando pelo lado como o segundo homem de meio de campo, o Barreal pelo outro, aí o Romero na direita, Barreal na esquerda e Matheus Pereira onde ele quiser. Fim de papo. É isso aí. Intervalo rápido, eu volto com lá mais do Cruzeiro, Rafael Leal. Pois é, Cirilo, Cruzeiro diz que vai acionar o Internacional na CNRD por dívidas milionárias de Wesley e Maurício. Apuração do nosso colega o Leonardo Gimenez, o Cruzeiro diz que vai entrar junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas para receber essa grana do Internacional. Vou tentar explicar para o nosso ouvinte a situação, tá? Em 2020, o torcedor celeste se lembra que o Cruzeiro fez aquela troca, ao meu modo de ver, absurda, passando o Maurício para o Internacional, pegando o William Potker. Cruzeiro alega que o Internacional não honrou com os compromissos, né, o pagamento dos direitos econômicos que cabiam à Raposa na época. Esses valores ainda estão sendo apurados pela direção celeste. Sobre o Wesley, em entrevista à Itatiaia, o Pedro Lourenço, que é o gestor da SAF do Cruzeiro, revelou que o Inter deve 7.400.000 à Raposa pela negociação do Wesley. Esse montante, 3.122.000 estão em aberto. O departamento jurídico do Cruzeiro destacará na ação que os juros ainda devem ser aplicados sobre os valores não pagos pelo Inter em relação à aquisição dos direitos econômicos do Wesley. E tem um detalhe, essa negociação envolveu 3 clubes, tá? Quando o Inter vendeu o Maurício ao Palmeiras neste ano, ficou acordado entre Palmeiras, Inter e Cruzeiro que o time gaúcho quitaria uma dívida que o Cruzeiro tinha com o Palmeiras.
mas o Internacional não honrou esses compromissos, sendo que o Cruzeiro notificou o Inter 5 vezes, Cirilo. O futebol brasileiro é isso aí. É assim que funciona o futebol brasileiro. E o time vai montando aí. Isso aí já aconteceu com 200 times grandes, né? O Cruzeiro tá certo, tem que ir atrás mesmo. E que um dia a gente possa ter uma regulação sobre aspectos financeiros no futebol do Brasil. Porque aqui o modus operandi é esse aí, Edu. Isso não é novidade, não foi a primeira, não vai ser a última vez que acontece, infelizmente, no futebol brasileiro. Agora, se você não quer que seu filho troque o Maurício pelo Potker ou decalote nos outros, o Colégio Pio XII proporciona muito mais do que conhecimento. Ele desenvolve valores, habilidades e competências essenciais para um futuro brilhante. Pois é, o Colégio Pio XII está com matrículas abertas para educação infantil, ensinos médio, fundamental e complementar, o antigo ensino integral. Então você acessa agora colegiopio12bh.com.br ou ligue 3337-6055. Colégio Pio XII, o nosso presente é o seu futuro. Desenvolver o intelecto, né, Edu? Pra não fazer cada tipo de troca que tem por aí, né? É fundamental. É fundamental. Pausa rápida em instantes, as últimas da turma do bate-bola.